Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVI. A participação dos jovens em projetos sociais é cada vez maior. Motivados por um ideal de mudar o mundo e de transformar a sociedade onde vivem, eles se reúnem em grupos, elaboram projetos e praticam o bem ao próximo. Dedicam parte do seu tempo para discutir políticas públicas e estão contribuindo para promover um futuro mais justo e de igualdades sociais. E foi pensando nessa série de ações de cidadania que um grupo de estudantes entre 12 a 18 anos se reuniu para fundar o Interact, veiculado ao Rotary Club de Mococa. Para conhecer um pouco sobre esse programa, eu converso com o professor e coordenador do Interact, João Carlos de Araújo, e com a presidente do grupo, a estudante Jaqueline Martins de Souza. Jaqueline, obrigado pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Obrigada, a gente está muito contente de estar participando e trazendo para o pessoal o que é o Interact. Obrigado, João. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui e falar um pouco sobre o Interact. Acho que muita gente não conhece, né, os trabalhos que esse grupo de jovens realiza, então é uma satisfação estar aqui para conversar sobre esse assunto. Ô, João, você é professor, né, de grande parte dos alunos, dos integrantes do Interact, né? E é coordenador também do grupo. E qual é o objetivo do Interact? O Interact, como você já disse, é um grupo de jovens de 12, 13 anos até 17 anos, que tem o objetivo maior, é um clube de serviços para a comunidade. Então o grande objetivo é prestar serviços na comunidade. Ele também exerce a cidadania e procura também fazer um companheirismo. Os jovens, ao longo do tempo, os integrantes criam uma forte amizade, né? Então tem um grande companheirismo entre eles. Ô, João, e o Interact é veiculado ao Rotary Club? O Interact é um clube totalmente independente. Ele tem seu próprio regimento, suas reuniões totalmente independentes. A única exigência é que tem que ter um Rotary Club que patrocine, né, esse Interact. No caso de Mococa, claro, o Rotary Club de Mococa, que é o patrocinador. Existe a presença de um rotariano nas reuniões, que sou eu, né, que coordeno esses trabalhos. E me fala um pouquinho como é que é o trabalho de coordenação do Interact, João. O Interact de Mococa ele se reúne de 15 em 15 dias e o coordenador ele deve estar presente para fazer esse elo entre o Interact, as necessidades que o Interact tem, com o Rotary Club. Então, eu como coordenador, eu participo dessas reuniões e levo até o Rotary, né, os trabalhos que estão sendo realizados pelo grupo e as necessidades que eles têm. Né? Você acaba fazendo essa ponte entre os jovens Interact com os rotarianos. Isso, essa é a função principal do coordenador. Ô, João, a gente viu que quem participa do Interact são jovens, né, com idade entre 12, 13 até 17, 18 anos. Mas qualquer jovem pode fazer parte ou necessariamente tem que ser os pais, tem que fazer parte do Rotary? Como que é? Qualquer jovem, né? Qualquer jovem nessa faixa etária pode participar. No caso do Interact Clube de Mococa, são todos alunos da fundação, porque ele foi criado lá, né? E por eu ser professor lá. Mas qualquer jovem não tem nenhuma ligação com o Rotary, os interactianos. Aliás, só temos 2 jovens que são filhos de rotarianos, né? Todos os demais não são, né? Então, são muito bem-vindos a participar do Interact, não há essa necessidade. Ô, João, e a abrangência do Interact? Ela está presente em Mococa, está presente em outros estados, em outros lugares do mundo também? Como é que é a abrangência dele? A abrangência do Rotary é muito grande, né? Ela está em mais de 100 países. O Interact também, porque ele acompanha, né, essa abrangência realmente é muito grande. Então, nós temos Interact Clubes hoje no mundo inteiro. No nosso distrito, nós já temos também vários clubes. O nosso é um dos mais recentes aí que está sendo fundado, mas nós temos Interact Clubes no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Bom, João, vamos falar um pouquinho então com a nossa presidente, né, a presidente do Interact de Mococa. Ô, Jaqueline, de onde despertou esse interesse em participar do Interact? Bom, inicialmente o Rotary, né, decidiu que iriam fundar novamente o Interact em Mococa, porque nossa cidade já teve Interact. Mas foi há uns 30 anos atrás, né, João? Já faz algum tempo. E então eles decidiram que iriam relançar então esse projeto. E como o João é professor, né, da fundação, escolheram os alunos da fundação para dar esse pontapé inicial.
mas como ele falou, aberto para toda a população mocoquense, né? Nessa faixa etária. E o interesse, como é que foi? Você já tinha participação em trabalhos sociais? Está sendo a sua primeira experiência? Como que é? Não, essa é a minha primeira experiência. Eu fui chamada, assim como outros colegas do Interact, a participar de uma palestra para saber o que era o Interact. E aí, a partir disso, a gente gostou logo de início, né? Nossa, vamos começar assim, vamos dar início a esse projeto, vai ser muito importante para a nossa cidade. E foi dessa maneira que a gente começou. Jaqueline, do interesse em participar do projeto até assumir a presidência, como é que foi esse processo? Então, como é um projeto novo, né, nós estamos fundando agora, era necessário uma pessoa com espírito de liderança, espírito de união, para poder puxar mesmo essa galera para dar início. E assim como eu, outros colegas também tinham essa capacidade, isso é muito importante, porque eles é que vão dar continuidade, né? Mas como eu era uma das mais velhas, então eu assumi esse cargo e muito feliz, porque todos os projetos da minha vida eu quero entrar de cara mesmo, quero participar e quero ficar efetivamente. Jaqueline, a gente sabe da responsabilidade, né, que um presidente exerce. A sua também não é por menos, né? Você coordena aí um grupo formado por quantas pessoas? São 15 pessoas atualmente, né? E tem essa faixa etária dos 12 aos 18 anos. Isso, nessa faixa etária. Jaqueline, na sua opinião, você que está coordenando, você que é presidente do grupo do Interact aqui de Mococa, qual a sua opinião da importância, né, de jovens participarem dessas ações sociais, né, se unirem em grupos, se organizarem em prol de um bem comum, né, que é a promoção de desigualdades sociais? Então, é assim, não só nós jovens, mas todos, diariamente estamos expostos a situações em que a gente pensa, eu queria mudar, eu queria fazer algo para mudar, para melhorar a cidade, né? E o mundo, né? E às vezes nós nos sentimos uma certa impotência diante disso por sermos jovens. Mas o Interact é um meio para conseguir fazer essa mudança, nem que seja pequena, mas já estamos fazendo alguma coisa em prol da nossa cidade, da nossa comunidade. Porque é muito fácil as pessoas elas almejarem desenvolvimento, crescimento, mas também ficarem cômodos nos seus lugares não vai resolver o problema, né? A pessoa tem que agir, tem que ter ação no você desejar alguma coisa, ir lá e executar esse seu desejo, é isso mesmo, né? Exatamente. Não dá para ficar no campo só do falar, é preciso agir. Então a gente até coloca uma frase, até colocamos uma frase na nossa camiseta do Interact, seja a mudança que você quer ver no mundo. É do Gandhi essa frase, que espelha bem o nosso objetivo, né? Vocês são agentes protagonistas, né? Vocês não são coadjuvantes na história, vocês querem ser personagens principais, né, dessa mudança. Nós queremos estar presentes e fazer acontecer essas mudanças. Ô, João, a gente ouvindo a Jaqueline falar, então se emociona, né? E cria até um sentimento assim, de que um mundo melhor é possível, né? Porque ver essa moçada, essa juventude toda engajada em questões sociais é muito bom, né? É isso mesmo que o Interact promove? Esse enriquecimento pessoal dos jovens que fazem parte? Isso que eu estava pensando, né, enquanto a Jaqueline falava, né? Eu acho que a gente deposita tanta confiança nos nossos jovens, né? Então precisamos ajudá-los, né, incentivá-los a realmente exercer essa cidadania, trabalhar em prol da comunidade, né? Então a gente percebe isso. Com pouco tempo de Interact, nós, né, que coordenamos, né, os trabalhos, nós percebemos claramente que esses jovens estão, né, se enriquecendo, estão realmente contentes por estar participando, né, desses trabalhos. Ô, João, a gente sabe que hoje a gente vê, né, a Jaqueline é um exemplo desses, não só ela, mas como todos aqueles que fazem parte do Interact, de outros grupos, né, aqui em Mococa, felizmente existem vários grupos de jovens que promovem essa mudança, essa transformação social. A gente vê que o jovem hoje em dia está cada vez mais antenado a essa mudança, né? Ele está procurando mudança, ele está procurando melhoria para a sociedade, e o Interact vem somar a isso, então, hoje. Eu acho que outra coisa que facilita muito, né, quer dizer, os meios de comunicação, né, são mais eficientes, então eles ficam realmente mais antenados, né? Hoje é muito mais fácil você passar uma mensagem, eles terem essa comunicação entre eles para poder realizar os trabalhos. E hoje a gente também percebe problemas não só locais, né? Então eles conseguem perceber problemas longe. Um dos projetos do Interact, inclusive, deve estar voltado para a comunidade internacional. E hoje nós ainda não temos esse projeto, mas a gente já está pensando, já está discutindo,
para até ter um trabalho que tenha como parceria um outro país, né? Então, isso tudo... Promover esse intercâmbio mesmo de conhecimento, de cultura. Isso, o interactiano ele não deve ficar voltado só para problemas aqui da comunidade dele, né? A gente tem que estender isso, ou prestar ajuda comunitária, né, em outro país, ou até receber ajuda em alguns casos, mas o importante é que tenha um projeto também internacional, né? Jaqueline, e isso existe mesmo essa sensação, essa emoção, esse sentimento de mudança mesmo do mundo, de transformar a sociedade onde a gente vive? Isso é presente no jovem? Isso, eu acredito que sim. A maioria tem essa vontade, essa ânsia por ajudar, por mudar algo. E isso é muito importante, porque nós somos os jovens de hoje, seremos os adultos de amanhã. Então é necessário que tenhamos essa vontade de mudar, porque senão o mundo não evoluiria, né? Ficaríamos estagnados. E, Jaqueline, essa questão da transformação da sociedade onde a gente vive, ela parte muito, como o João disse, de como que o jovem ele se interage com esse universo. Né? Hoje existem as redes sociais, os sites que dão a informação do mundo, e é necessário que vocês sejam aí ligados, antenados aí o que está acontecendo no mundo. Até para discutir o problema local, você tem que conhecer o problema global. Né? Vocês têm essa preocupação também de discutirem assuntos que estão em pauta no dia a dia mundial, no cenário mundial, para discutir a questão local, claro? Também, porque é preciso olhar como um todo, né? Não só aqui, Mococa, mas o Brasil, o mundo, porque é assim que nós vamos conseguir fazer algo, né? E nós temos no Facebook, a gente tem um lugar onde os jovens podem postar algo, falar da sua opinião. Então, assim, não só da nossa cidade, mas assim a gente consegue interagir com interacts de outras cidades, principalmente. Promove esse intercâmbio, essa troca de informações, isso, né? Uma troca de informações. Talvez um problema que seja aqui possa ser solucionado em outra cidade possa ser trazido para a realidade de Mococa. Isso, projetos de outras cidades a gente pode pegar e ter como nosso, né? Adaptar a nossa cidade, se lá deu certo, aqui pode dar certo também, né? É isso mesmo, né, João? Eu vejo que toda a fala que a Jaqueline dá, com toda a resposta, você concorda, né? E é emocionante ver mesmo essa participação e esse nível cultural desses jovens de hoje, né, João? De fato, a Jaqueline foi escolhida presidente, quer dizer, não foi por acaso, né? Ela é uma jovem que se entusiasma muito com os trabalhos, está exercendo aí uma presidência assim, muito eficiente, né? Nós temos realizado trabalhos importantes. E é interessante quando a gente participa de uma reunião ou de um trabalho que a gente percebe esses jovens trabalhando, né, contentes, né, ganhando, né, com essa atividade. Eles não estão apenas prestando um serviço, eles estão também crescendo com esse trabalho. A gente percebe muito esse entusiasmo. É isso que deixa a gente contente e que motiva o trabalho. Motivar o nosso trabalho, exatamente. Bom, já que estamos falando, né, da participação dos jovens na construção de uma sociedade mais justa, não podemos deixar de falar da importância da participação da juventude nas eleições deste ano. Até os 18 anos, o voto é facultativo, e quem tem 15 anos, mas fará 16 até o dia da eleição, que será no dia 7 de outubro, poderá tirar o título de eleitor e assim votar pela primeira vez. Para isso, basta procurar o cartório eleitoral, com documento de identidade com foto e comprovante de residência. Não é necessário pagar taxa alguma, o título é gratuito. O cadastramento eleitoral é realizado até o dia 9 de maio. E para estimular a participação dos jovens, o Tribunal Eleitoral lançou uma campanha, a campanha Brasileiro que Vota Não Foge à Luta. Jovens Guerreiros. Vamos ver? O que é uma pedra para um guerreiro? O que são gotas para quem só pensa em vencer? O que são noites para quem tem prova? O que é atraso para quem tem paciência? Quem vence uma luta, ganha o dia. Neste caso, 4 anos. Jovens guerreiros, acordem. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Esse prazo de 9 de maio também é válido para quem mudou de endereço, precisa atualizar seu cadastro ou regularizar sua situação. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral. Brasileiro que vota
não foge à luta. Ô Jaqueline, aproveitando já que a gente mostrou esse vídeo do Tribunal Eleitoral preocupado, né, com a participação dos jovens no processo eleitoral, que este ano a gente vai eleger prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, você tem 17 anos, né? Eu esqueci de te apresentar, você tem 17 anos, é estudante e já tirou o título de eleitor? Já. Tirei assim que eu pude tirar, que eu fiz 16, eu quis tirar e tirei. E esse ano é a primeira eleição que você vai participar? Eu já participei. Ah, já participou já? Da eleição, agora vou continuar, né? Agora exercendo minha cidadania. E isso eu queria perguntar para você, qual que é a importância, na sua opinião, do jovem, né, com 16 até 18 anos, que é um voto facultativo, ele tirar o título de eleitor e participar da eleição? Olha, política é uma coisa muito importante. Foi até a redação da FUVEST esse ano, política. O jovem precisa estar antenado, sim, à participação política. Por quê? Nós vamos fazer o futuro, né, como eu já até havia dito. Então, temos que ficar antenados em quem estamos votando, quais são os candidatos, o que eles pensam para fazer para a nossa cidade, se eles já foram eleitos, o que eles fizeram, né? Então, nós temos que ficar antenados, sim, desde já, para formar cidadão, porque na idade que nós estamos naquela fase, estamos saindo da fase de criança e indo para a fase adulta. Então, fase de transição. Isso, né? uma fase de transição, da formação de caráter. Então, é necessário, desde agora, ter essa consciência para formar cidadãos que saibam o que estão fazendo. Não apenas chegam no dia da eleição, pegam um papelzinho no chão e votam em quem votar aparecer. com consciência, Isso, né? tem que Muito votar mais que com participar consciência. da eleição, é votar com consciência, né? Saber quem está votando, Isso. conhecer o histórico dos candidatos. E vocês fazem essa discussão também no Interact? Vocês vão promover essa discussão de criar na moçada e na juventude um voto mais consciente? Bom, o Interact, ele não é diretamente vinculado a nenhuma política, assim. Organização política, né? Política, mas indiretamente sim. Por quê? O que é a política? Entre outros aspectos, pensar numa comunidade e não somente em si. Então, o Interact preza isso. Você ter um olhar diferente para a sociedade, para os outros e não somente no seu bem-estar, né? Jaqueline, a gente fala muito da questão de futuro, né? Mas quando a gente conversa com jovens, vocês serão futuros do amanhã, vocês serão o futuro da humanidade. Só que a gente esquece que o futuro é feito do presente, né? De ações que nós fazemos hoje. E hoje vocês estão fazendo a diferença. Né? Vocês estão pensando no futuro, mas não deixando de agir no presente. Né? Vocês estão construindo esse futuro de igualdades. Isso. É necessário começar agora porque assim que vamos ter resultados no futuro, né? Começa agora para ter resultados daqui a alguns anos, né? Ô João, ainda pegando esse gancho da questão eleitoral, que eu acho que é importante discutir e aprofundar esse assunto, porque a gente está discutindo a questão da participação dos jovens e nada melhor do que o jovem participar do processo eleitoral, né, que vai escolher candidatos aí que vão representá-los, e não só eles, mas toda a sociedade no cenário político. E, na sua opinião, qual é a importância do jovem realmente participar efetivamente da eleição? Nós que trabalhamos com jovens, né, não só no Interact, mas como professor também, a gente percebe que o jovem ele tá querendo se informar mais, está querendo ficar mais, né, a par do que está acontecendo, tanto na escola e no Interact também. A gente acha que o interactiano ele deve estar bem ligado nessas questões. E por quê? Tem assuntos que são discutidos. A gente discute projetos, né, o que a gente deve, né, ou pode fazer para a nossa comunidade. Então, eles estão se preparando, eu acho que para o voto, né, para exercer sua cidadania. Então, o papel do jovem hoje é muito importante. Eu acho que esse jovem que tem o voto facultativo, né, ele deve pensar bem sobre isso e não ficar protelando. Né? Eu acho que é importante ele já começar a exercer aí essa cidadania. Ô João, falando um pouquinho mais da questão do trabalho, né, dos projetos em si do Interact, as ações especificamente do Interact, eles são focados a questões sociais ou existe uma outra vertente também mais abrangente? Quando a gente fala em projetos sociais, quer dizer, eles saltam mais aos olhos, né? Porque o jovem vai prestar um serviço numa entidade, numa escola, isso aí aparece mais para a comunidade. Mas os nossos projetos não se restringem a isso, né? Os jovens, eles promovem outros trabalhos, né? Como eu já disse no início, quer dizer, esse companheirismo, né? essa amizade. Eles convidam pessoas para palestra, então eles se enriquecem, né? com essas reuniões.
Então, nós temos outros projetos. O foco principal acaba sendo, né, esse área social. Né? Ô, Jaqueline, um dos projetos que vocês realizaram agora foi no final do ano, né? Foi o Natal Solidário. Nós temos algumas fotos. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto e qual foi a experiência que você teve da realização dessas atividades. Claro. Esse foi o nosso projeto inicial, nosso primeiro projeto. Foi o pontapé inicial. O pontapé inicial. A partir dele, tiramos coisas boas, tivemos uma noção do que temos que melhorar, do que deu certo, do que não deu certo. Isso que serve um projeto inicial. Bom, nós estamos vendo algumas fotos, vocês fizeram, as atividades aconteceram onde? Na Fazenda Dona Bebé Camargo, fica na Fazenda Santo Eustáquio. Santo Eustáquio. Santo Eustáquio. Nessas fotos, vocês podem ver as crianças em atividades. Nós promovemos atividades com coco, atividades com arte, massinha, pintura. Foi muito gostoso, foi uma tarde inesquecível, realmente. Quer dizer, foi uma interação, né? Vocês promoveram uma interação aí, com os alunos daquela escola e ainda promoveram um Natal solidário para eles, né? Ofereceram os brinquedos, como é que foi essa atividade? Isso. Nosso objetivo era realmente entregar os presentes, porque são crianças carentes, né? São de fazendas e elas realmente não têm muito da onde tirar esse presente. Os pais muitas vezes não têm esse dinheiro para comprar para eles, né? Então, o Rotary patrocinou esse projeto nosso, o Rotary que nos forneceu esse dinheiro para a compra dos presentes e nós tivemos a participação nas oficinas, no entretenimento das crianças. Ô, João, as atividades que o Interact realiza, o Rotary é o grande patrocinador aí, né? Não é nem patrocinador, é um verdadeiro pai. A presença do Rotary Club nesse momento é importante, né? Porque o clube ele já está preparado para isso, né? O Rotary já realiza vários projetos e, digamos assim, já conhece os caminhos para levantar esses recursos, né? Então, nesse momento, quando o Interact tem uma boa ideia para a realização de um projeto, eu acho que o Rotary encaixa muito bem aí nessa questão, né? Então, foi o que aconteceu nesse primeiro projeto. Quando os jovens foram até o clube, né, e falaram sobre esse projeto, os recursos foram disponibilizados imediatamente. Todo mundo percebeu que seria um projeto interessante, importante para a nossa comunidade, então essa parceria é muito interessante nesse momento. Né? Ô, João, além de Mococa, aqui na região também existe Interact em outras cidades? Nós temos, no nosso distrito rotário, nós temos várias cidades, vários clubes que patrocinam o Interact. O mais próximo de nós é o Rotary Clube de São José do Rio Pardo, que tem um Interact bastante atuante, é um Interact de jovens que participam muito da comunidade. Eles que estão apadrinhando a fundação do Interact, né, de Mococa, já estiveram aqui conosco, os nossos jovens já foram até o Interact Clube de São José do Rio Pardo para até trocar experiências, né, para que eles possam crescerem juntos, prestar serviços juntos para as comunidades. Jaqueline, a gente já encerrando a entrevista, eu gostaria de te perguntar se essa participação no Interact, né, ocupando o teu tempo com esses projetos sociais, você é aluna do terceiro ano, quer dizer, daqui a alguns meses já vai estar enfrentando a maratona dos vestibulares. O Interact acaba te atrapalhando de alguma forma ou, pelo contrário, te beneficia com o enriquecimento pessoal que vai te proporcionar um bom desempenho nos vestibulares? Não, o Interact te ajuda e muito. Eu prestei treineiro esse ano, né? Então, assim, até na parte da redação, a gente adquire argumentos melhores, porque tem esse convívio, tem essa experiência que talvez outras pessoas não tiveram, então a gente acaba tendo uma vantagem, né? E quanto ao tempo, eu acredito que quando você se propõe a fazer algo, a única coisa necessária é a organização. Então, organizar o tempo e dar tempo de fazer tudo. Bom, Jaqueline, então você como presidente do Interact, eu gostaria que você fizesse o convite, né? Que se os jovens que estão nos assistindo, que quiserem fazer parte do Interact, as portas estão abertas. Claro, isso é muito importante frisar. O Interact, ele abrange todas as pessoas de Mococa, né? Cidadãos de Mococa, entre 12 e 18 anos. E nós estamos abertos a novos integrantes, ficaremos muito contentes, porque quanto mais pessoas ajudando, o serviço fica melhor ainda, né?
É isso aí, então vamos fazer parte e principalmente participar, né, de um projeto tão bacana que é o Interact. E o que a gente deseja aqui do Programa Educação e Cidadania e também da FUNVIC é que seja um projeto de muito sucesso para a cidade e que seja um trabalho de muito sucesso para vocês, um enriquecimento pessoal e profissional daqui para frente. Eu agradeço e espero que sim, que consigamos cada vez melhorar mais, cada vez estarmos mais ativos na nossa comunidade. Bom, no Programa Educação e Cidadania de hoje eu conversei com o professor e coordenador do Interact, João Carlos de Araújo, e com a presidente do grupo, a estudante Jaqueline Martins de Souza. João, muito obrigado pelas informações aqui no Programa Educação e Cidadania. Eu que agradeço. É muito bom a gente passar essas informações, né, discutir Interact. Ele está começando em Mococa, então foi um prazer muito grande falar com vocês aqui. E parabenizar também o Rotary, né, no nome do presidente Abílio, por abrir as portas, né, e patrocinar um projeto tão importante como o Interact. Isso, é bom lembrar, né, que a gente tem o Rotary aí auxiliando, né, apoiando nessa iniciativa. Obrigado, João. Obrigado, Jaqueline. Obrigada. Sucesso lá no trabalho. Muito obrigada. Acompanhe agora o Momento de Reflexão, com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. Para nós é sempre um prazer estar aqui com você para juntos aprendermos aquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer a respeito dos vários aspectos da vida humana. Se você observar, sempre na história da humanidade, o jovem teve um papel preponderante. Se lembrarmos aqui sobre os grandes movimentos que estiveram presentes no desenvolvimento humano, a juventude sempre esteve presente. O Brasil não é uma exceção a essa regra. Mas, ultimamente, nós temos observado que se tem oferecido ao jovem muita diversão, muito show, muito aproveitamento de seu tempo, principalmente na área de entretenimento, e temos deixado de envolvermos os jovens na sua responsabilidade social. Se você observar, você vai ver que é exatamente a coragem, a força e o desprendimento do jovem, aliado à experiência e aos ideais dos mais experientes, é que os grandes movimentos se fazem presente dentro da nossa sociedade. Dentro da história bíblica, não é diferente. O apóstolo Paulo registra na sua carta à igreja de Tessalônica, dizendo o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O apóstolo aqui estava ressaltando a importância e os resultados da inserção de todos os princípios e valores do Evangelho dentro do povo de Tessalônica. E ele ressalta aqui
que o povo adquiriu esses princípios e valores de tal forma que tirou-os do livro, tirou-os das páginas das cartas e das escrituras que eles conheciam e fez com que ela fosse encarnada nas suas ações do dia a dia. E sem sombra de dúvidas, um pouco antes, ele fala aqui de um amor não fingido, ele fala aqui de uma preocupação e de uma ocupação direto às necessidades que as pessoas tinham na sua vida cotidiana. Muito bem, nós esperamos que a nossa juventude se aplique à satisfação das necessidades que a nossa sociedade tem vivido e tem necessitado realmente de um envolvimento maior de toda a faixa etária. Se o nosso jovem, se a nossa criança não estiver envolvida nesses problemas, se elas estiverem alheias às necessidades que se fazem presente na nossa sociedade, certamente ele se tornará um adulto omisso. E eu queria aqui alertar a você, pai, alertar você, mãe, alertar você, professor, que pudesse fazer com que os seus filhos, com que os seus alunos conhecessem um pouco mais das necessidades da nossa cidade. Seria interessante que você o pudesse levar em alguns bairros mais carentes, que você pudesse levá-lo, por exemplo, em alguns projetos sociais, desde que se ocupam com crianças até as pessoas mais idosas, para que ele perceba quais são as verdadeiras e reais necessidades do povo em que nós vivemos. A palavra de Deus está recheada de exemplo de jovens que foram importantíssimos para o estabelecimento da vontade de Deus, inclusive. Desde José, desde Davi, desde os próprios apóstolos e discípulos como João, Marcos, como Timóteo e tantos outros, jovens, quase adolescentes ainda, foram responsáveis por grandes transformações na sociedade de sua época. E eu espero que você não fique apenas pensando no show, pensando apenas nas luzes, pensando apenas no entretenimento, mas que você também seja responsável pela transformação de um mundo melhor, de uma cidade melhor, de uma sociedade melhor. Que Deus use você, jovem, como instrumento em suas mãos para o estabelecimento da justiça e da verdade. Mas que Deus também use você, adulto, e você que é mais experiente, para encaminhar, para ser um exemplo de fé e prática na vida desse jovem que necessita de padrões para se tornar um padrão na nossa sociedade. Pense nisso e que Deus muito lhe abençoe. Até o próximo programa. E o encerramento do programa Educação e Cidadania de hoje será uma homenagem à Filarmônica Mocoquense, que completou no último final de semana 120 anos de existência. Sempre presente nos mais importantes eventos da cidade, a nossa querida e popular banda, como é conhecida aqui pelos mocoquenses, é considerada uma das corporações musicais mais antigas do interior de São Paulo, motivo de muito orgulho e admiração de todos nós. E os 120 anos de história serão contados na exposição Filarmônica em Mococa, 120 anos de paixão, que acontecerá na Casa de Cultura Rogério Cardoso, a partir do próximo dia 29 de março. Compareça e prestigie. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.